E aí, gente, beleza? Mais um vídeo aqui sobre Go. Hoje a gente vai testar mais uma parte aqui do nosso código. Vamos criar os testes de integração para a rota de Create User. Então a gente vai testar de ponta a ponta, utilizando um banco de dados real, né? No caso, um banco de dados com Docker, aqui com teste container. E a gente vai poder testar todo o fluxo de ponta a ponta, desde o controller até o repository, aqui em Go, na rota de Create User, a fim de terminar todos os testes de integração do nosso projeto, beleza? Então vamos pro vídeo e vamos aprender como a gente faz. Então aqui eu já vou vir aqui na pasta testes, eu vou criar aqui uma pasta, um arquivo, né, nesse caso. Eu vou criar aqui um arquivo chamado create user test, beleza? Aqui, como a gente colocou o test main nesse pacote, a gente não precisa criar o test main de novo, então a gente vai direto pro teste, beleza? A gente vai colocar aqui test create user, e aí dentro a gente vai colocar testing.t novamente, beleza? E aí aqui fechou. Aí a gente vai colocar um t.run e a gente vai criar o primeiro cenário. Qual que é o primeiro cenário, né? O primeiro cenário é tentar inserir um usuário que já existe no banco de dados com aquele e-mail, tá? Que não pode acontecer. Então se a gente vem aqui em Services, aqui no nosso Service, né, no caso, vem aqui em Model, aí vem em Service Create User. Aqui ele vai buscar o usuário por e-mail, e se existir, ele tem que retornar um badge request, beleza? Então vamos criar esse cenário. Eu vou colocar aqui para ele gerar um e-mail diferente todos os testes, tá? E eu vou colocar aqui um random, um range nesse caso, .int, um int, por exemplo, para ele gerar qualquer coisa aqui, para ele gerar um e-mail diferente toda vez que ele rodar o teste, beleza? Aí eu vou pegar esse e-mail e eu vou copiar aqui do nosso teste, eu vou copiar esse cara aqui, ó. Então vamos copiar essa função para a gente poder utilizar ela para inserir o usuário, tá? Então a gente vai inserir o usuário com o ID, tanto o ID, na verdade eu não vou colocar nenhum ID, eu não preciso, tá? Com o nome, tanto faz, aqui nesse caso, eu vou colocar o nome do teste, e o e-mail eu vou colocar a partir desse e-mail aqui que a gente tem, beleza? E aí, depois de inserir no banco de dados, eu vou chamar a nossa rota passando o mesmo e-mail para ele quebrar, tá? Então a gente vai pegar, vamos pegar aqui do nosso Find Recorder, a mesma coisa que a gente estava utilizando antes, tá? Aqui eu só não vou precisar desse ID, eu vou pegar aqui esse contexto, vou copiar aqui o restante do código, vou colar aqui embaixo, tá? Só que aqui no nosso Create User vai ser um pouquinho diferente, a gente vai pegar aqui do Create User a nossa requisição, tá? Então vamos criar aqui a nossa requisição. Então o user request, a gente vai colar ele aqui embaixo com um e-mail repetido, né? Então o e-mail dali de cima, a senha tanto faz, o nome tanto faz, a idade tanto faz, tá? E aí a gente vai fazer da mesma forma que a gente fez um teste unitário de create user, a gente vai ter que fazer aqui em cima também. Então a gente vai ter que chamar a requisição passando um body, né? Porque a gente só manda o create user com um body de requisição, tá? Então com um body de requisição a gente vai conseguir chamar a requisição com make request. Então o string reader daqui de cima a gente vai poder mandar, tá? Então aqui embaixo, ao invés de mandar get, vai ser post, e ao invés de mandar um body new, a gente vai mandar string reader, tá? E esse string reader, ele vai ser criado a partir de um JSON Marshall do nosso objeto de request, utilizando o e-mail que vai ser repetido na base de dados, beleza? Então aqui eu não preciso desse parâmetro, eu vou deixar aqui uma lista vazia, eu não preciso mandar esses parâmetros, apagar aqui essa linha, porque eu não vou precisar. E aí com o user controller, ao invés de find user, eu vou chamar o create user passando esse contexto. Na hora que eu chamar, eu tenho que receber um badge request, tá? Então tem que receber um badge request como resposta desse cara. Então vamos rodar agora o teste, vamos ver se funciona, né? Então vou dar um go test ponto aqui para ele testar a pasta inteira, tá? Então vamos rodar aqui, vamos ver se funciona. Ele já deu um ok aqui falando que passou nos nossos testes, beleza? Então a gente conseguiu fazer com que ele retorne. Então vou colocar aqui um status ok para ele ver se tá passando mesmo. Então vamos colocar aqui um status ok. Vamos rodar novamente. Então aqui ele falhou, tá vendo? Então ele falhou aqui no teste, falando que, novamente, ele tá esperando um 200, só que na verdade retornou um 400 na rota do Create User, beleza? Então conseguimos aqui testar a rota de usuário já registrado na base, e agora a gente vai testar a rota de simplesmente mandar uma requisição e o usuário não existir no banco de dados, tá? Então eu vou fazer a mesma coisa, vou fazer o Create User da mesma forma aqui, tá? Só que agora com uma diferença. Agora eu vou chamar a nossa rota buscando o usuário no banco de dados para ver se ele realmente foi criado, tá? Então agora user is not, no caso, né, is not registered in database. Então vamos colocar aqui dessa forma. E aí a gente vai colar aqui, só que ao invés de insert one, a gente vai dar um find one, beleza? Um find one a partir desse cara, tá? Então com o create user. E aí eu vou falar que eu vou buscar esse usuário por o quê? A única informação que eu tenho aqui na mão fácil é o e-mail, então vamos utilizar o e-mail para isso. Então eu vou criar aqui esse filtro buscando por e-mail e eu vou dar um find one nesse cara, nesse filtro aqui, beleza? Então eu vou dar um find one, aqui se eu não me engano eu vou precisar do contexto de qualquer forma, então eu vou dar um background aqui e o filter. E aí agora eu posso utilizar o decode. E aí o decode eu tenho que criar um entity aqui, né, pra gente conseguir
fazer essa requisição e ele retornar no meu usuário. Então vou colocar aqui, por exemplo, user entity, vai vir de entity.userEntity, beleza? Então vou deixar ele aqui e eu vou passar aqui no decode, ele tem que jogar esse resultado aqui em userEntity, beleza? Aqui eu posso ignorar essa variável, não vou precisar dela. E aí eu posso ignorar esse erro aqui dessa forma também. E eu tenho que validar que deu um status ok. E aí eu posso fazer alguns assert aqui mais rápido, que é um pouco mais fácil agora. Eu posso dar um userEntity.email, ele tem que ser igual a userRequest.email, por exemplo. Aí eu tenho que validar se userEntity.age, por exemplo, ele é igual a userEntity, no caso userRequest.age, tá? Da mesma forma. E aí eu posso validar por último se o nome dos dois são iguais, tá? E também o ID deles, então eu posso verificar se o userEntity.id.x ele é igual a userRequest. E aí aqui a gente já fecha meio uma requisição, um assert bem legal, tá? Então vamos rodar aqui os testes novamente, vamos ver se passa dessa vez. Então vamos rodar aqui. Aqui ele não passou, tá? Então vamos ver o que aconteceu. Ele esperava um 200 e deu um 400, tá? Acho que só deixa eu ver se não é do teste de cima que tá dando esse problema. É dos testes em cima. Então vou colocar aqui status bad request, tá? Voltar aqui o código novamente que eu tinha colocado como exemplo para vocês e vou dar um go teste novamente. Beleza, passou, então temos o nosso create user totalmente testado aqui em forma de integração, tá? Então um usuário que não existe no banco foi criado, a gente foi no banco para ver se foi criado mesmo, e um usuário que já existia no banco a gente tentou criar novamente e ele não conseguiu e tomou um 400 como esperado, beleza? Então aqui a gente fecha o teste de create user no nosso projeto, espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo em Go. Até a próxima e falou!